Deus é bom o tempo todo. God is good all the time. And all the time, God is good. Sempre que vão me apresentar, eu fico com medo do que eles vão dizer antes, né? E esses dias um irmão disse, olha, eu não sei como é que eu devo te apresentar. Eu digo, isso é normal, porque desde que eu sou jovem, desde que eu fui jovem, porque eu comecei no ministério muito cedo, eu era obreiro de tempo integral já com 21 anos. Então, quando eu atendia na igreja, as pessoas chegavam e diziam assim, eu quero falar com o pastor. Aí eu dizia, pois não. Aí a pessoa dizia, moço, eu disse que quero falar com o pastor. Eu dizia, pois não. Eu dizia, moço, o senhor não está entendendo. Eu quero falar, não, eu sou o pastor. Aí a pessoa dizia, mas o senhor não parece pastor. Então aí começou uma saga do eu não pareço. Então eu não parecia pastor. Depois eu fui pai muito cedo também, né? Eu tenho uma filha de 42 anos, vai fazer 42 em junho. Aí quando eu saía com a minha filha, diziam, mas você não parece o pai dela. Eu dizia, mas eu sou. Não pareço pastor, mas sou. Não pareço pai de uma senhora já de 42 anos, mas sou. Depois veio meu neto, aí eu comecei a sair com meu neto. Aí as pessoas vinham, esse é seu filho? Não, é meu neto. O senhor não parece avô. Você, poxa, não pareço, mas sou. Aí uma ocasião, missionário, as pessoas diziam, você não parece missionário. Eu achava estranho, como é que a gente deve ser para parecer missionário? Então aí uma irmã, numa certa ocasião, disse assim, olha, eu estou muito empolgada com o seu trabalho, meu pai é um fazendeiro. E ele ama missões, ele ama contribuir com missões, me dá aqui os seus materiais, me dá aqui os seus folders, né, que eu vou mostrar para o meu pai, e eu sei que meu pai vai se apaixonar pelo projeto. Ela levou, depois de um tempo, ela me deu o feedback. Eu disse, então, como é que foi? Não, meu pai amou tudo que viu. Ele viu os seus projetos, ele viu aí os vídeos, e ele estava assim, maravilhado até que ele viu a sua foto. Eu digo, não sei, será que eu entendi direito? Por quê? Quando ele viu a sua foto, ele disse, não, ele não parece missionário. Eu digo, o que ele disse depois? O que eu pareço? Porque se é para fazer uma cara de missionário, basta ele dizer a cara que eu tenho que fazer, e eu faço, aí a gente ajusta tudo isso. Então, o senhor tem cara de rico, ele disse. Eu digo, pois é, mas é só a cara, não tem conta bancária para isso. Então, não parecia pastor, mas era, não parecia ter uma filha na idade que a minha tem, mas era, não parecia avô, mas era, não parecia missionário, mas era. E uma ocasião na África do Sul, eu estou na rua, entro no shopping center e a Polícia Federal de lá, a imigração, me para. E eles disseram para mim, o senhor é de onde? Eu sou brasileiro. Ele disse, o senhor não parece. Eu digo, mas eu pareço com o quê? Não, o senhor parece algeriano. De onde ele foi tirar essa ideia que eu pareço algeriano? Não sei. Mas eles disseram, o senhor parece algeriano, cadê seus documentos? Eu digo, olha, por sinal, eu deixei meus documentos ali na igreja onde eu estava, tenho lá o meu escritório. Ele disse, então, nada, o senhor vai ser levado para a sede da Polícia Federal, porque o senhor não parece brasileiro. Aí eu disse, não, mas eu sou brasileiro, falei português com eles, mas não adiantou. E aí eles me levaram para uma pequena van, onde eles estavam recolhendo todos os imigrantes ilegais. Aí eu entrei dentro da van, e naquele dia eles estavam pescando, a gente usa dizer, nós estávamos pescando, todo o pessoal paquistanês e pessoal do norte da África. Eu entrei na van, sentei na van, olhei para o lado, olhei para o outro, olhei para frente, acho que eu sou algeriano mesmo, porque eles tinham a minha cara. Não pareço brasileiro, mas sou. Então ficou, né? Não pareço, mas sou, não pareço, mas sou. Até agora, segure aí, tá bom? Estou em casa, não estou, vou poder contar essa história? Vou, né? Não se escandaliza com a história. Até que um dia, também na África do Sul, estou saindo de um culto, domingo, pela manhã, e tinha lá os jovens da igreja, e um jovem, sobrinho do pastor da igreja, muito sempre comunicativo, muito simpático, ele veio até mim e disse, pastor, posso lhe fazer uma pergunta? O senhor não vai se ofender com a minha pergunta? Eu disse, não vou se ofender, o senhor é gay? Aí eu disse, eu pareço, mas não sou. não disse isso. Porque vinha naquela história do parece, não parece, mas sou. Não, ali eu estava bem esperto, eu digo, ok, mas depois que eu disse, eu digo, não.
é que ele estava muito pensativo a meu respeito, porque me via muito sozinho, ele ficou pensando e queria buscar uma resposta, não falou com maldade, eu sei, ele perguntou com muita sinceridade, mas essas histórias da gente parecer, mas não sei, aí o pessoal fica dizendo, eu chamo como? Falou bem, né? Se me chamar pelo meu nome, fica mais fácil, não fica? Porque a pessoa fica tentando chamar de alguma coisa e nem sempre a gente se identifica. Também é muito interessante quando as pessoas anunciam, vai ter um missionário da África. Você já viu assim, eu vou numa conferência missionária e eles anunciam, vai ter um pastor africano. Aí eu chego lá, as pessoas me olham, mas cadê o pastor africano? Claro, eu não vou ter que explicar para vocês o porquê, vou? Então é assim, mas eu quero aproveitar, é só para a gente descontrair um pouquinho, hoje é um dia um pouco tenso, porque para algumas pessoas é um dia de muita alegria, como dizia aqui o Bispo Júnior, né? Pessoas que estão celebrando o Dia das Mães, mas eu confesso, para mim foi um dia estranho, minha mãe faleceu em janeiro. Então, primeiro Dia das Mães, embora eu passei muito tempo longe, não tinha tanto contato com ela nos últimos anos, mas hoje, por sinal, foi um dia diferente. E eu me lembro também que hoje é o primeiro Dia das Mães realmente mais aberto depois da pandemia. Em 2020, ninguém comemorou, 2021 foi estranho, e este ano é o ano que as pessoas estão um pouco mais abertas. Então, para algumas pessoas, foi um dia alegre, elas celebraram. Mas para outras foi um dia mais triste, porque algumas mães partiram nesse período, alguns filhos partiram, então havia filhos tristes, haviam mães tristes, e talvez você, que está aqui esta noite, não teve um bom dia, né? Talvez o teu dia não foi muito bom, porque ele te trouxe lembranças, recordações, e eu quero transmitir em nome dos irmãos que estão na África. Eles me pediram, quando eu saí de lá, já faz algum tempo, saí em setembro, mas eles me pediram que quando eu chegasse numa igreja, pela primeira vez, eu transmitisse o carinho, a solidariedade da igreja africana para a igreja brasileira. Por quê? Porque também lá nós passamos esse período estranho, esse período difícil da pandemia, muitas pessoas lá também partiram, estão com o Senhor, mas constantemente lá, eles sempre estavam perguntando de como estavam as coisas no Brasil. Os irmãos que estiveram aqui conosco, o pastor Tandanani, o Percy, o pastor Gerald, o pastor Jerome e outros irmãos, sempre perguntando como é que estão os nossos irmãos no Brasil. Quando estiver com eles, diga que nós mandamos o nosso carinho, mandamos a nossa solidariedade. Lá na África do Sul, proporcionalmente, não morreram tantas pessoas como aqui no Brasil, mas foi um número muito significativo. Aqui no Brasil tivemos muitas polêmicas, eu sei, por isso até os números são complicados de falar, mas esquecendo números, esquecendo polêmicas, receba o carinho, o amor, a solidariedade dos irmãos que estão lá na África e que enviam para vocês isso. Então, hoje, o tema da mensagem não é sobre mães, eu até poderia falar sobre mães, mas não é sobre mães. É um tema que também o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com igrejas, principalmente aquelas que eu tenho vínculos fraternos como essa aqui. Né? Essa aqui, quando as pessoas me dizem qual é a igreja que você se congrega em Praia Grande, eu digo, eu tenho 3 igrejas que eu me refiro em Praia Grande, e essa é uma delas. Então eu quero transmitir uma palavra que é sobre consolações. Para mim, este ano é um ano muito especial no sentido de levar palavras de consolação, de consolar através da palavra de Deus. Por isso vamos abrir na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é o primeiro texto que nós vamos ler. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e verso 3 ao 5 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Diga comigo, Deus de toda consolação. O nosso Deus é o Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta, Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados, ou numa outra tradução diz, contemplados por Deus. O Deus
de toda consolação nos consola, para que com as mesmas consolações com as quais nós somos consolados, nós possamos também consolar aos outros. Eu sei que todos vocês fizeram muita festa quando tiraram as máscaras, mas há pessoas que ainda estão utilizando máscara por algum motivo, e às vezes nós não conseguimos entender esse tempo que cada pessoa tem para lidar com a dor, para lidar com a perda, para lidar com o luto, para lidar com a tribulação. Cada um de nós tem um tempo. Eu estava ministrando em uma igreja há algumas semanas atrás, e depois do culto eu disse para o pastor, olha, vocês são desse tipo de igreja que tem que se agarrar, que tem que se beijar, que tem que se pegar. Eu acho que vocês são assim meio parecidos também, né? Mas lá é mais, eles até batem vocês nesse sentido. Mas sabe, eu disse para o pastor, tem pessoas que não estão ainda preparadas para isso. Porque eu próprio, quando cheguei no Brasil, eu não estava preparado para isso. Eu passei o lockdown na África do Sul, muito isolado, por questões de saúde, eu saí daqui com a minha imunidade baixa, cheguei lá, peguei o lockdown foi muito severo, então foi praticamente 1 ano e 6 meses que eu estive em isolamento físico. Nem tanto em isolamento social, porque existe uma diferença entre isolamento físico e isolamento social. Socialmente, eu estava fazendo cultos em lives, eu estava atuando através da mídia com os irmãos de Angola, com os irmãos de Moçambique, com os irmãos da África do Sul, mas fisicamente isolado. Quando cheguei no Brasil, eu percebi que eu tinha que mudar, eu tinha que começar a estar presencialmente com as pessoas. E no primeiro culto que eu fui, depois do culto eu fui para a delegacia, brincadeira, para denunciar o irmão que me violentou durante o culto. Porque os irmãos estavam no culto, aí o irmão disse, pastor, posso te dar um abraço? Eu estava ainda na fase dos africanos, de cumprimentar com o cotovelo. Os africanos, a gente se cumprimentava assim com o cotovelo. Eu disse, olha, irmão, vamos nos cumprimentar assim por hora, porque não estava tudo muito aberto, a situação estava estranha. Aí o irmão disse, não, mas eu quero lhe dar um abraço. Então, vamos dar um abraço leve. Aí dei um abraço meio leve, mas ele foi, deu uma volta, não se contentou, aí ele veio, me abraçou, me agarrou, me beijou, e por isso quase depois eu fui para a delegacia dizer, eu vvou denunciar esse irmão, né? Porque ele me violentou aqui. E eu percebi como é importante nós entendermos esse tempo que as pessoas têm para assimilar mudanças, para assimilar fases, para assimilar estágio. Então, um dos grandes desafios que eu percebo nesse tempo, e talvez seja uma ferramenta que a igreja poderá usar de maneira muito efetiva para levar a palavra de Deus para as pessoas que ainda não a conhecem, é essa palavra chamada consolação. Nós ainda, o meu discurso pode parecer muito diferente do discurso que você está acostumado a ouvir, mas eu venho estudando, venho orando sobre isso, percebo uma coisa, nós quisemos nos mover muito rápido, porque ficamos muito tempo isolados, ficamos muito tempo com máscara, muito tempo igrejas fechadas, aqui aconteceu, na África do Sul aconteceu, a gente desejando a mudança, e na primeira abertura nós rompemos, né? Nós dizemos, acabou tudo. E nós esquecemos que há muitas coisas que serão assimiladas aos poucos, que não é de uma hora para outra que, por exemplo, uma família que perdeu 5 pessoas vai voltar ao normal, que não é de uma hora para outra uma rua, aqui no Jardim Patente, em São Paulo, depois de ministrar uma oficina de líderes, um líder me procurou e disse, olha, pastor, nós temos aqui uma rua no nosso bairro que passou a ser chamada a Rua das Viúvas. Eu disse, por que, irmão, Rua das Viúvas? Porque durante a pandemia foram vários homens nessa rua que morreram e as mulheres ficaram viúvas. Então, é um número tão significativo de viúvas que a rua ficou sendo chamada a Rua das Viúvas. Quanto tempo vai levar para essas pessoas superarem? E muitas delas ainda não passaram por essa fase chamada consolação. Elas ainda não conhecem, algumas delas, o Deus de toda consolação que eu conheço e que você conhece, e que tem nos consolado em todas as nossas tribulações.
Mas é importante você lembrar que a palavra diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que com as mesmas consolações com as quais nós somos consolados, nós possamos também consolar os outros. Então, qual é a maior ferramenta que nós temos hoje para levar a palavra de Deus para as pessoas lá fora? As consolações com as quais nós somos consolados. As consolações com as quais eu, durante esse tempo, fui consolado, com as quais você foi consolado, o Deus de toda a consolação. Abra comigo agora em Jó, que é o texto que eu quero ministrar mais profundamente. Essa foi uma introdução para você entender que Deus é o Deus de toda a consolação, que Ele nos consola para que nós possamos consolar os outros também. Mas aqui no texto de Jó, no capítulo 2, verso 11 ao 13, nós vamos estudar algumas formas que nós podemos utilizar para consolar aqueles que precisam ser consolados. Se fosse dar um tema para essa mensagem, podia ser ações consoladoras, que ficaria bonito, consolação, ação consoladora, mas eu gosto de dizer consolador, consolados, consoladores, consolados, consoladores. Nós fomos consolados para nos tornar consoladores. Há muitas pessoas que estão precisando ser consoladas. Mas você diz, pastor, mas já é passado. Ainda não é. Talvez tenha sido para você, mas você mesmo em determinados momentos tem os teus altos e baixos. Mas tem aquelas pessoas que ainda não foram consoladas. E elas precisam ser consoladas. E Deus quer usar a mim, Deus quer usar a ti, Deus quer usar a nós para sermos aqueles que, consolados que foram, se tornem também consoladores. Eu creio no pós-pandemia, eu ainda não me refiro a esse tempo que nós estamos vivendo como pós-pandemia. Eu gosto de dizer que nós estamos numa fase de transição, no meu sentir, que não é necessariamente um sentir profético, é um sentir humano, nós ainda temos um tempo que ainda nós vamos estar lidando com algumas situações até que a gente possa dizer, agora entramos no pós-pandemia. E nesse pós-pandemia, consoladores são necessários. Consoladores estão sendo chamados, não para estarem aqui dentro. Aqui dentro você vai ser consolado, mas quando você sair daqui, você vai ser um consolador. Eu brinquei com o pastor esses dias, eu dizia, se com a mesma ênfase que nós dissemos, a igreja precisa voltar, se nós começarmos a dizer, sim, a igreja precisa voltar, mas ela precisa também sair. Esse é um tempo, meus irmãos, que tão fortemente como nós precisamos retomar, nós precisamos também sair, porque há muitas pessoas que estão feridas lá fora e que precisam ser consoladas. Você conhece a história de Jó? Quantos já leram todo o livro de Jó? Todo. Não tem problema. Eu sei que se eu for em várias igrejas, talvez a proporção seja essa mesmo. Poucas pessoas leram todo o livro de Jó. Você conhece a história de Jó assim por alto? Você conhece alguns versículos por alto? Há pessoas que até usam versículos de Jó totalmente fora de contexto, porque usam as frases dos amigos de Jó, que representam um conhecimento, uma sabedoria da época, mas não são necessariamente a palavra de Deus, porque nós temos que entender todo o contexto de Jó. O fato é, Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Você se lembra disso? Íntegro e temente a Deus, Deus não encontrou nele falta alguma. Mas no plano espiritual aconteceu lá um encontro que já não acontece nesses dias, segundo a maior parte dos teólogos, né? Satanás tinha acesso ao trono de Deus. Eu creio que depois que Jesus ascendeu aos céus e purificou o santo dos santos com seu sangue, Satanás não tem mais acesso a Deus como tinha, mas Satanás se apresenta diante do trono de Deus e faz um desafio. E diz, olha, Jó não te serve sem razão, ele te serve por interesse. Ele não te serve por quem tu és, ele te serve pelo que tu tens e pelo que tu lhe dás. Por todas as bênçãos, diz aí no capítulo 1 e verso 9, respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus,
Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa, a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e os seus inimigos se multiplicam na terra, e os seus bens, aliás, se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás disse para Deus, ele te serve por interesse. Se você tirar o que ele tem, ele vai te blasfemar. E você conhece a história, num só dia Jó perde tudo que tem, Jó perde os seus filhos, por final perde a própria saúde, se torna uma pessoa purulenta, uma pessoa que cheirava mal, uma pessoa que estava ali abandonado até mesmo pela sua esposa, que disse, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Está agora Jó nesse estado. E aí, no verso 11 do capítulo 2 diz assim, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram. Não tinha grupo de WhatsApp naquela época, não tinha telefone, não tinha telégrafo, não tinha nenhum canal que eles pudessem comunicar, mas de algum modo eles se comunicaram. E eles combinaram de ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Eles ouviram o que estava acontecendo com Jó, e eles disseram, nós não podemos ficar na nossa zona de conforto. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, temos que ir de encontro ao nosso amigo, e temos que ir lá para consolá-lo. Cada um de nós tem que ser um ouvido preparado para ouvir, e olhos preparados para ver as pessoas que estão precisando ser consoladas, que estão à nossa volta, que estão na nossa vizinhança, que estão no nosso ambiente de trabalho, que estão no nosso ambiente de acadêmico, que estão por aí, às vezes que você vai encontrar em um ônibus, que você vai encontrar num consultório, na sala de espera, que você vai encontrar pela rua, pessoas que precisam ser consoladas. Eles disseram, nós temos que ir e nós temos que consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Como é que eles viam que a dor era muito grande? Eles tinham olhos para ver, eles viam Jó, no seu aspecto, no seu olhar, nas suas lágrimas, nas suas atitudes, que a dor era muito grande. Preste atenção agora, eu vou falar aqui de quatro ações consoladoras. 4 ações consoladoras. Os amigos de Jó, até um momento da história, estavam indo muito bem. Todos nós ouvimos sempre a parte negativa dos amigos de Jó, não é? Mas eles, até um ponto, estavam indo muito bem. Qual foi a primeira ação consoladora dos amigos de Jó? Presença. Presença. Sabe de uma coisa, meus irmãos? A presença é essencial. Por mais, e eu confesso a vocês, durante a pandemia, eu não tive problema nenhum de lidar com o virtual. Eu não tive problema nenhum de fazer reuniões virtuais, de estar ligado virtualmente, até porque eu não sou uma pessoa que precisa estar no meio de muita gente o tempo inteiro. Tem pessoas que precisam, é uma necessidade que elas têm de estarem socialmente ativas o tempo inteiro. Então eu não tive esse problema, mas eu percebo como é necessário, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós retomarmos contatos presenciais, não necessariamente em multidão. Hoje, para mim, 15, 20 pessoas é uma multidão. Quando eu estou entre 15 e 20 pessoas, eu me sinto no meio de uma multidão. A Bíblia diz aqui que eles se levantaram, os amigos de Jó se levantaram e disseram, nós vamos. Era uma distância muito grande, cada um deles estava em uma região geográfica diferente, Jó estava em outra, mas eles disseram, vamos lá e nós vamos nos encontrar lá para estarmos presencialmente com Jó. Eles saíram da zona de conforto deles. Todos nós
entramos e saímos constantemente de uma zona de conforto. Tem mentores, palestrantes que dizem que você não pode estar na zona de conforto. Todos nós precisamos de uma zona de conforto. Quando saímos de uma, criamos outra e assim vamos. Não podemos nos acomodar a uma, mas todos nós, em determinados momentos, precisamos assentar, precisamos nos sentir confortáveis. Senão você não estaria aqui nessa igreja, você estaria mudando de igreja o tempo todo. Cada vez que você se sentisse aceito numa igreja, você diria, essa é a minha zona de conforto, eu tenho que sair daqui, tenho que procurar outra. Não, você precisa de um lugar que você diga, aqui é o meu lugar, aqui eu me sinto confortável. A tua casa, onde você mora, o irmão estava falando da casa, né, agora há pouco, aí no testemunho. Todos querem uma casa para quê? Para se sentirem confortáveis, para depois de um dia difícil de trabalho, você chegar, sentar no sofá, ligar a televisão, ver, espero que isso esteja acontecendo agora, o Palmeiras vencendo o Fluminense. Isso eu faço para combater o vírus do pastor Gerald, o vírus do pastor Gerald se está espalhando, né? Que ele virou corintiano aqui no Brasil, né? Então onde ele vai, ele está contagiando todo mundo com esse vírus aí que se espalhou mais do que o Covid-19, né? Que é o vírus do Corinthians. Ele onde vai está gritando, vai Corinthians, vai Corinthians. Eu digo, tem que melhorar isso. Zona de conforto. Os amigos de Jó disseram, vamos sair e vamos até o nosso amigo. Sabe de uma coisa, voltar a estar na igreja é muito bom. Quem está feliz por estar aqui essa noite? Eu lembro que as pessoas ficavam dizendo, nós precisamos voltar. E eu lembrava daqueles crentes que eles só vêm uma vez por mês. Então, por que eles estão tão preocupados que a igreja está fechada se eles só vêm uma vez por mês, né? Tem gente que só vem de 2 em 2 meses, então eu não entendia nada, né? Mas tudo bem, faz parte do tempo que a gente viveu, né? Então, tem pessoas que estão contentes, mas nós temos que cuidar para que isso não se torne uma zona de conforto, enquanto as pessoas lá fora estão precisando ser consoladas. Nós precisamos sair como? Eu vou dar alguns exemplos para vocês que aconteceu comigo e me desafiou. Eu entrei numa zona de conforto com a pandemia, porque fui forçado a ir para o virtual, entendo pouco do virtual, agora estou muito interessado em entender o que é o metaverso. Tem gente que diz que é coisa do anticristo e do diabo, mas já tem igreja fazendo culto no metaverso, né? Você já ouviu falar do metaverso? A maioria não ouviu, e você nem precisava ter ouvido, é uma coisa que surgiu agora, né? Os mais jovens entendem melhor que eu, mas quando eu comecei a ouvir, eu preciso entender esse negócio, porque eu não quero ficar sem entender. Metaverso é um universo paralelo, né? Um negócio assim meio incrível, que você tem os cultos agora no metaverso, você tem o teu avatar e você vai no culto com o teu avatar lá na internet e tal, tem lá a sala virtual, é um negócio muito doido, né? Quando era noite, dizia um negócio muito doido, né? É um negócio muito doido, assim. Por isso eu estou tentando entender. Então, para mim não é difícil entender isso, mas era a minha zona de conforto. Eu comecei a perceber que tinham pessoas que precisavam de um contato presencial. Só que elas não estavam preparadas para vir numa reunião de 200, 300 pessoas. Elas não estão preparadas, algumas delas ainda. Elas precisavam só de alguém que fosse até elas. Aí eu comecei a ligar para algumas pessoas e dizer, vamos tomar um café? Eu nem tomo tanto café assim, o café é só uma desculpa. Vamos tomar um café num jardim, num lugar aberto, para que nós possamos conversar um pouco. E algumas pessoas saíram pela primeira vez daquele isolamento físico que estavam para um café. E a gente sentou, tomamos um café, conversamos, oramos, e a pessoa disse, olha, isso para mim foi um rompimento. Eu não estou preparado ainda para estar no meio de uma multidão, mas eu me dispus a vir para um café. Hoje, eu faço culto virtual todo domingo, ainda tenho cultos virtuais através de um aplicativo, onde a gente faz com o pessoal de Angola, de Moçambique, da África do Sul, da Irlanda do Norte, são os africanos que estão espalhados por aí. Hoje, algumas pessoas me disseram, pastor, eu não vou estar no culto virtual. Eu perguntei por quê. Hoje, pela primeira vez, eu vou estar com umas amigas, nós vamos almoçar juntas. Sabe aquelas pessoas que estão na minha faixa de idade, que não pareço, eu sei, ali pelos 60 anos de idade, eu vou fazer 60 em julho, sei que não pareço, está vendo? Mas tenho 60 anos. Estão na faixa de 60 e essas pessoas sentiram muito a pandemia. Por vários motivos, por comorbidades, por problemas diversos, ficaram mais isoladas e agora estão tendo dificuldade para retomar.
E elas disseram, hoje a gente vai estar num grupo de 3 amigas almoçando, por isso nós não vamos estar no horário do Brasil, às 14 horas que acontece essa reunião, nós não vamos estar no encontro virtual. Eu dizia, não, Deus abençoe, aproveite o dia, aproveite essa multidão, que você vai estar reunindo 2 ou 3 pessoas. Presença. Lá fora, as pessoas estão precisando de presença. Elas talvez ainda estão resistindo a sair e a vir, mas se você for até elas, elas vão te receber. Você vai ligar para alguém e vai dizer, olha, posso te fazer uma visita? Ela vai te perguntar assim, mas você vem sozinho? Vai ter pessoas que vão fazer assim. Essa semana também, eu estou aqui com a máscara para dizer, uma irmã, jovem ainda, tem a minha idade, muito jovem ainda, ela disse assim, pastor, eu não consegui tirar a máscara ainda. Para eu estar com pessoas, eu ainda estou usando máscara. E eu disse, olha, pelo que eu saiba, as máscaras foram liberadas, mas eu não vi nenhuma lei que é proibido você continuar usando máscara. Você viu alguma lei sair? Aí você diz, não, mas essa pessoa, para com isso. Se você é mais forte, a Bíblia diz que você deve carregar o mais fraco. Aquele que talvez, eu não vim aqui para não ofender vocês, pensei até em fazer isso só para provocar, porque eu sou um provocador, né? Vídeo de máscara, você fica olhando, esse pastor tem pouca fé, esse pastor precisa de cura interior, esse pastor precisa passar por uma sessão de descarrego da pandemia, não, sabe por quê? Porque cada um de nós tem um tempo, cada um de nós sabe onde aperta o calo lá no nosso pé, né? Cada um sabe o que está enfrentando. Então eu disse para a minha irmã, então continua usando a tua máscara até que você se sinta bem. Está me acompanhando? Posso colocar a máscara então? Não vou colocar não. Presença, mas algumas pessoas precisam que você vá ao encontro delas. Os amigos de Jó foram ao encontro deles. Segundo lugar, diz aqui, levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Emoção. Uma ação consoladora é emoção. Eu sei que vocês aqui são uma igreja emotiva. Eu conheço vocês. Mas tem igrejas que são muito racionais. Tem pessoas que dizem assim, não, sabe, tem gente que é muito fraca, tem gente que é cheia de mimimi. Você já ouviu essa expressão mimimi? É muito mimimi. Pô, a pessoa perdeu 5 pessoas, você está dizendo que ela está com mimimi? Ela perdeu 5 pessoas na família, e você está dizendo que ela está com mimimi? É você. Alguma coisa está errada com você, não é com ela. Porque se a dor do outro não te comove, é você que está doente, não é o outro. E os amigos de Jó, ainda que fossem homens sábios, eles eram sábios da antiguidade. Por isso Jó é considerado um livro de sabedoria, um livro sapiencial. Cada um dos amigos de Jó representava um dos pensamentos da época acerca do sofrimento. Eles eram sábios, eles não eram homens comuns. Mas quando eles olham e enxergam Jó, eles deixam as emoções fluírem. Menor versículo da Bíblia, quando eu era menino ainda novo, na escola dominical. Qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Mas, meus irmãos, por que Jesus chorou se ele sabia que ele ia ressuscitar o Lázaro? Porque ele sabia. Ele tinha dito para os seus discípulos antes, olha, fiquem tranquilos, eu vou lá para ressuscitar Lázaro. Mas quando ele chegou e viu a dor daquela família, quando ele chegou e viu a dor das irmãs de Lázaro, quando ele chegou e viu a dor dos amigos de Lázaro, quando ele viu o choro daquela comunidade, ele se emocionou e ele chorou. E o choro de Jesus foi um testemunho, porque a Bíblia nos registra que os que estavam ali disseram, vede como ele o amava. Vede como ele o amava. Emoção. Uma das coisas, eu vou testemunhar o que eu vivi. Se te ofender, você só tem que me perdoar porque é mandamento, né? Sabe uma das coisas que fez a África do Sul enfrentar bem a pandemia? Foi o presidente, nosso presidente Cyril Ramaphosa lá na África do Sul, no seu primeiro discurso, quando começou a pandemia, o lockdown ia ser oficializado. Ele, que é um homem muito, muito sensível mesmo, conheço pessoas que estão à volta dele, dizem que é um cristão muito sensível, ele foi falar à nação.
Eles convocaram uma equipe de pessoas técnicas, criaram um comitê de crise, esse comitê que ia acompanhar toda a pandemia, eles iam informar o presidente ia informar a nação, mas no primeiro discurso, ele se emocionou. Ele demonstrou emoção, ele demonstrou muita empatia, ele disse uma coisa que ganhou o coração nosso lá. Ele disse assim, olha, nós temos um desafio pela frente. Nós não sabemos como isso vai terminar, nós não sabemos o que é isso, é tudo muito novo, vamos ter muito problema, vamos ter muito desafio, mas saibam de uma coisa, nós estamos aqui para cuidar das pessoas. A economia é importante, nós vamos procurar fazer o máximo para que a economia não sofra, mas saiba de uma coisa, nós estamos aqui para cuidar das pessoas. E em cada pronunciamento que ele fazia, quando ele se referia ao número de pessoas, ele se emocionava. Eu não estou fazendo críticas quaisquer a quem quer que seja, eu estou dizendo o que eu testemunhei, o que ganhou o meu coração quando eu tinha que ficar fechado, quando ele dizia, olha, infelizmente vamos continuar com o lockdown, infelizmente as igrejas vão continuar fechadas, infelizmente por mais algum tempo isso vai continuar. Mas quando a gente percebia a forma como ele se identificava com a dor da população que estava sofrendo, principalmente aqueles que viviam nas zonas mais pobres, mais afastadas, a gente dizia não. No final, nós temos um líder que tem empatia. Vede como ele nos ama, vede como ele ama as pessoas. Você diz, mas é falsidade. Falsidade ou não, é o que a gente estava precisando naquele momento. A gente estava precisando de alguém que se compadecesse. Os amigos de Jó choraram. Você pode dizer, mas isso aí era cultural, e realmente era. Eles ergueram a voz, eles choraram, eles lançaram pó sobre a cabeça, eles rasgaram as vestes. O que eles estavam dizendo a Jó? Nós estamos sentindo o que você está sentindo. Nós estamos nos compadecendo, nós estamos sentindo a tua dor. Uma ação consoladora, você permitir que sinta a dor do outro. Podemos falar de compaixão, podemos falar de empatia, que a gente fala muito, mas na hora H nos falta, mas foi isso que aconteceu aqui. Eles demonstraram empatia. Terceira ação consoladora. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma. Viam que a dor era muito grande. Silêncio. Sabe de uma coisa? Nós vivemos em um tempo que ninguém se ouve mais. Eu nem sei se você está me ouvindo. Eu estou falando na esperança que alguém me ouça. Porque eu sei que nós vivemos em um tempo que pouco se ouve. As pessoas estão preparando respostas. Você já percebeu isso? Eu me vi muitas vezes nessa situação. O WhatsApp tem esse grande defeito, né? Você está digitando e o outro está digitando. E às vezes as respostas entram trocadas e dá uma confusão danada, né? Já aconteceu com você? O outro está te mandando uma mensagem, você está mandando a mensagem, daqui a pouco você não sabe qual vem primeiro, qual vem depois, e na verdade até parece que ninguém está muito interessado em saber o que o outro está querendo dizer. Cada um está interessado em dizer alguma coisa. Não é uma crítica, mas é uma observação. No mundo virtual, tem pessoas que 5 horas da manhã, tem determinadas pessoas, 5 horas da manhã eles estão gravando live. 5 horas da manhã, alguns ainda com a cara inchada, com o olho inchado, tal, acordam 5 da manhã, vão para a internet e dizem assim, eu tenho uma palavra de Deus para você que está acordando agora. Eu dizia, eu acho que era bom ele acordar primeiro, tomar um café, orar, ler a Bíblia, depois, né? Mas ele já acorda com o celular, às vezes está deitado ainda na cama, né? Está com o celular assim, já está gravando uma live, porque existe, parece um frenesi. Eu tenho que falar alguma coisa. Relevância hoje virou falar. Eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que dizer alguma coisa, porque afinal todo mundo está dizendo. Mas, meus irmãos, se todo mundo fala, quem ouve? Se todo mundo fala, você já foi em culto, eu sou de uma geração mais antiga que você, já preguei em todo tipo de igreja, peguei algumas igrejas que dizem, Senhor, esse povo aqui é de grande fé, porque tem que ter muita fé para ficar aqui. Só para testar, para ver se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando.
Sabe, igreja, você já passou por uma igreja assim? Deus, esse povo tem muita fé, porque o cara tem que ter muita fé para ficar nesse lugar. O negócio é terrível. Tem igrejas que as pessoas brigavam. Eu fui em igreja, eu lembro uma igreja uma vez para ajudar os irmãos a fazer uma ata, eu fazia esse trabalho, né? Fazer uma ata. Aí uma hora o secretário da igreja assim, pastor, mas eu não sabia disso. O pastor disse, para você ficar aí de boca calada que você não tem que saber nada. Aí eu não sabia se eu continuava registrando a ata, se eu parava. Eu dizia, meu Deus, que povo doido. Aí o pastor disse assim, olha, irmãos, essa igreja hoje vai pegar fogo, vai ter fogo aqui, nem se eu tiver que atirar um galão de gasolina em cima de vocês e riscar um fósforo. Eu dizia, misericórdia, acho que eu vou embora antes disso acontecer. E é aqueles cultos assim que todo mundo gritava, todo mundo falava e eu estava tentando pregar. Não sei se você já passou por isso, Bispo Júnior. Sabe, onde você está ali e o povo está lá, e você está tentando pregar. Daí se desenvolveram aqueles pregadores que falam assim, meus irmãos, Jesus disse e tal, e Moisés, sabe, narrador de futebol, tipo pregador, narrador de futebol. Você já assistiu um jogo de futebol na televisão com o rádio ligado do lado? Que o narrador do rádio disse, pegou na bola, e você olha na imagem, não está acontecendo nada, mas no rádio parece que está acontecendo tudo, né? Então tem pregador que é assim também, ele fala, vamos falar das ações consoladoras e a presença de Deus, e o silêncio, e o povo está lá, oh, glória a Deus, aleluia, e quem é que entendeu alguma coisa? Nada, porque a gente pensa que falar é que é o importante, entender. A gente sai do culto e pergunta aos irmãos, irmão, como é que foi o culto? Foi uma bênção. O que foi pregado? Não lembro. Não aqui não acontece isso, né? Aqui não acontece, mas eu já fui à igreja que os irmãos disseram, irmão, foi uma bênção o culto. Eu disse, o que foi pregado? Não lembro. Mas foi uma bênção a pregação? Foi. Mas o que o pregador? Não sei. Silêncio. Nós precisamos aprender a ficar quietos diante da dor do outro. Nós pensamos que diante da dor nós temos que falar, quando na verdade nós temos é que silenciar. Os amigos de Jó, eles ficaram quietos 7 dias e 7 noites. Eles não diziam palavra alguma porque eles olhavam e eles pensavam, essa dor é muito grande, o que eu vou dizer? Não, mas eu tenho que dizer uma palavra. Não, silêncio. Às vezes você vai ter que sentar do lado de alguém e ficar quieto. Eu lembro uma pessoa muito próxima de mim, estava passando uma depressão terrível, E depressão é doença, vocês sabem disso, depressão não é frescura, depressão é doença, mas a gente ouviu muitas vezes que depressão é frescura, né? Então você está com frescura, não, depressão é frescura, mas essa pessoa jovem ainda estava passando uma depressão profunda, e eu tentando ajudar, de repente eu fui lavar roupa, a pessoa estava hospedada na minha casa, botei todas as roupas na máquina. Aí ele disse, cadê a minha camisa? Eu disse, olha, eu botei toda a roupa na máquina para lavar. E ele começou a chorar. E eu disse, eu não estou entendendo nada agora, por que você está chorando? Minha camisa. Aí eu fui lá, busquei a camisa, e realmente, né, sabe aquelas camisas que tem que ser lavada à mão? Minha camisa, ela tem que ser lavada à mão, com sabão de coco. E essa camisa, para mim, significa muito. E desabou. Mas eu compro outra para ti. Ele disse, não é acerca. Aí, sabe, eu devia ficar quieto, mas eu comecei a tentar consertar, até o ponto que eu disse, não tenho nada que consertar aqui, porque não tem nada a ver com a camisa, tem a ver com uma coisa muito maior que a camisa. E ele começou a chorar. E eu não sabia o que dizer. Eu deitei, não sou gay, lembra? Deitei na cama junto com ele, onde ele estava deitado, abracei com ele e comecei a chorar juntamente com ele, porque eu não sabia o que dizer, não tinha mais nada, eu pensei, se a camisa não é, não sei o que é, eu chorei uma meia hora com ele, sem saber porque eu estava chorando, mas chorando porque ele estava chorando e eu não conseguia entender a dor dele. Aí você diz, mas você devia ter aberto a Bíblia, às vezes não, às vezes até a Bíblia ofende, quando ela é mal usada, porque há pessoas que pensam que tem que falar, quando na verdade a ação consoladora necessária é o silêncio. Os amigos silenciaram, e sabe o que aconteceu? Por causa do silêncio dos amigos, Jó se sentiu à vontade para falar. E a Bíblia diz que depois disto passou Jó a amaldiçoar
o seu dia natalício. Ele passou a amaldiçoar o dia que nasceu, desejou ser um aborto, desejou nunca ter nascido, amaldiçoou. Aí você diz, misericórdia, está amarrado. Não. Sabe de uma coisa? Ele precisava falar. Ele precisava desabafar. Tem pessoas que só precisam desabafar. Tem pessoas que, se você ficar quieto, elas vão desabafar, vão dizer um monte de bobagem e depois vão pedir desculpa por tudo que disseram. Mas elas precisavam dizer. Elas vão dizer, eu não sei porque isso me aconteceu. Por que comigo? Eu não sei, olha, por que aqui, olha, no meu vizinho, que não é crente, como o salmista certa vez disse também, olha, não morreu ninguém, na minha família morreu 5, morreu 3, morreu 4. E tanto que eu orei para que não morresse, mas morreu, e eu jejuei, e eu orei, e eu fiz, e eu fiz tudo e morreu. Aqui o meu vizinho, olha, é um beberrão, vive tomando cerveja e dizendo palavrão, não aconteceu nada na casa dele. Que Deus é esse que eu sirvo? Irmão, não fica quieto. Ele está precisando só desabafar. Salmo 78 é um desabafo, Jó 3 é um desabafo, ele começou a desabafar. Por quê? Porque os amigos até ali tinham dado a ele o espaço. E eles estavam ali para quê? Para consolá-lo. Nós não estamos indo para ganhar discussão. Nós não estamos indo ao encontro das pessoas para ganhar argumento, para dizer quem está certo, está errado. Sabe, nesse tempo, não é mais tempo de você ficar discutindo ideologia, você ficar discutindo teoria da conspiração, teoria da alucinação, teoria da azucrinação, porque tem teoria que já é azucrinação, só está azucrinando, né? Não tem fundamento nenhum. Não, eu me dispus a isso. Eu digo, Senhor, eu não quero ganhar discussão, eu não quero discutir mais isso ou aquilo, eu não quero saber de nada, eu quero ser um instrumento do teu consolo. Eu quero levar consolo às pessoas. Então eu vou ir, mesmo quando eu não estou afim, porque eu sou uma pessoa que vivo muito bem sozinho, muito obrigado. Não tenho problema nenhum de viver sozinho, não tenho problema nenhum de ficar sozinho, sou um lobo solitário. No bom sentido, né? Não é lobo mau, não é só aquela história do isolamento. Eu não tenho problema com isso, mas eu sei que eu preciso sair. Eu estou aqui hoje. Eu não precisava estar aqui. Precisava? Precisava? Necessariamente não. Precisava no sentido que eu vim aqui para estar com vocês. Mas eu podia estar em um outro lugar, eu podia estar em casa. É uma escolha que eu faço. É uma escolha que você faz. Mas quando eu saio, eu digo, bom, eu vou, porque eu vou estar eu sei que eu posso orar sozinho em casa. Eu sei que eu posso, hoje é muito fácil, posso ligar num vídeo lá do YouTube e assistir um pregador melhor que eu. Mas eu saio porque eu digo, eu vou, porque lá eu vou encontrar os meus irmãos e eles vão me consolar e eu vou consolar eles e nós vamos nos ajudar uns aos outros, e nós vamos louvar e nós vamos chorar se for para chorar e nós vamos rir se for para rir. Eu estou disposto a sair da minha zona de conforto, eu estou disposto a me emocionar quando eu sentir a dor do meu irmão sem querer dar a ele nenhuma lição de moral. Eu estou disposto a ficar em silêncio. E vocês estão muito silenciosos. Não sei se vocês estão entendendo tudo, se vocês não estão entendendo nada, mas tudo bem, né? Vale a intenção. Se não, sabe de uma coisa, uma vez eu preguei assim, tem gente que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Num outro dia, eu posso pregar para vocês, de boas intenções o céu também está cheio. Não é hoje, mas é outro dia. Então, vale a intenção aqui. Só que aí o que aconteceu? Quando os amigos de Jó ouviram o que Jó dizia, eles disseram, não, nós temos que parar Jó. Eles começaram a criticar Jó e aí começaram a falar. Palavras são importantes. Uma outra ação consoladora são as palavras. Só que, cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Você está abrindo a tua boca para consolar ou para ganhar uma discussão? Você está abrindo a tua boca para consolar ou para demonstrar o quanto você sabe da Bíblia? O quanto você é melhor do que a outra pessoa que está sofrendo? Sabe aquela história de também pessoas da terceira idade, nada contra elas, porque afinal eu sou uma delas, que você diz assim, eu estou com uma dor de cabeça, a pessoa diz,
você não sabe o que é dor de cabeça. Mas eu estou com uma dor aqui, você não sabe. Às vezes nós estamos só querendo dizer que nós sabemos mais, que nós sentimos mais, e não é acerca de nós, é acerca do outro. A Bíblia diz que a palavra dita a seu tempo, quão boa ela é. Mas se você disser ela fora de hora, assim como ela pode levantar, ela pode destruir. E aí a discussão, eu vou encerrar aqui, aí é toda a discussão que segue no livro de Jó, porque cada amigo de Jó se levanta e quer provar por A mais B que o seu argumento, que a sua forma de enxergar o mundo, o sofrimento humano, porque sofre o justo e tudo mais, é a melhor de todas. Aí os três, eles ficam discutindo com Jó, eles acusam Jó, eles apresentam os seus argumentos, eles se desentendem entre si, até que lá no final do livro, né? Hoje nós sabemos o final, naqueles dias Jó não sabia, até que Jó entende que no meio de tudo aquilo, Deus estava ali com ele. É o texto mais maravilhoso do livro de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Eu não entendi nada do que estava me acontecendo. E você não encontra nenhum versículo de Jó que explica o que aconteceu. Não. Eu não entendi nada, mas no meio de tudo isso, eu fui vendo que tu és muito maior do que eu pensava. Que sim, eu te conhecia só de ouvir, eu te conhecia só superficialmente, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero ler, para encerrar, eu anotei aqui, eu sempre esqueço de ler, mas hoje eu não esqueci. São frases interessantes que nem de tudo eu concordo com elas, que diz Stanley, se eu não me engano, uma das frases é de Stanley Jones, outra é de C.S. Lewis. Ele diz assim, C.S. Lewis, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Quando você está alegre com as bênçãos, quando você está saltando de alegria por você ser abençoado por Deus, Deus está sussurrando nos teus ouvidos. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos por meio da nossa consciência. Sabe, um dos maiores meios de você ouvir a voz de Deus é você ouvir a tua própria consciência. Deus fala através da nossa consciência, mas Ele clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Da nossa dor, Deus está gritando. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. No sofrimento é Deus gritando. O que Deus está gritando? Eu sou o Deus de toda a consolação. Você nunca vai entender porque o justo sofre. Você nunca vai entender, como procurava entender um rabino chamado Kushner, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Eu nunca vou entender isso. Mas coisas ruins definitivamente acontecem a pessoas muito boas. Mas eu fui descobrindo uma coisa, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Fique de pé. Eu não tenho resposta para a pandemia. Tenho minhas impressões que nós ainda vamos ver mais 1 ano e meio, que as coisas só vão realmente começar a andar lá pelos meados de 2023. Isso, se você estiver acompanhando o que está acontecendo no mundo, você vai entender o que eu estou dizendo. A gente ainda não consegue viajar como viajava, a gente não consegue entender muitas coisas que entendíamos como normais no passado. Eu não tenho respostas para você que perdeu pessoas na tua família, seja por causa da Covid ou seja por qualquer outro motivo nesse período de tempo que nós estamos falando. Eu mesmo, como falei, perdi minha mãe, que na verdade já estava na hora de ir, mas quando vai a gente sofre, né?
Ela foi com 90 e poucos anos, 92 segundo ela, e se a gente sabe extraoficialmente que são 94, os dois ela escondia, mas a gente descobriu que não era 92, era 94. Dentre a lista lá de problemas que a levaram à morte na última semana foi a Covid-19. Tem muitas pessoas que já me disseram, olha, mas isso aí não me interessa, meu irmão. Eu digo assim para os irmãos, eu prefiro não acreditar que um médico que fez o seu juramento, que um enfermeiro, que um auxiliar de enfermagem vai em sã consciência mudar o quadro clínico do paciente. Eu até acredito que pode acontecer, não sou tão ingênuo, mas eu prefiro não levar em conta isso. E quando nós fomos fazer o funeral da minha mãe, foi dentro dos protocolos do Covid. Eu fiz na minha vida, e vou dizer para vocês, funerais hollywoodianos. Sabe o que é um funeral hollywoodiano? É assim, inimaginável. Lá na África eu fiz funerais tanto de pessoas muito pobres, que no cemitério reuniam milhares de pessoas, como de pessoas muito ricas, que o funeral tinha ar de filme de Hollywood, literalmente. Mas no funeral da minha mãe eram 8 pessoas. 8 pessoas e 40 minutos para concluir o funeral. E eles disseram, vocês têm que começar em tal horário e terminar em tal horário. Graças a Deus o cemitério foi muito atencioso até, disseram, tem até uma violinista disponível, ela pode tocar 2 hinos. E eu escolhi os 2 hinos, em comum acordo com os meus irmãos que estavam, éramos 8 pessoas. E foi tudo tão rápido, mas depois eu pensei, olha, eu fiz tantos funerais, cheguei a fazer funeral, tinha banda de música na entrada, banda de música na saída de militares, né, no tempo da guerra, e eu olhava aquilo e disse, mas eu nunca fiz um funeral tão simples como esse. Mas aí depois eu olhei minha mãe e disse, bom, minha mãe é exatamente isso aqui. Ela é isso aqui, a simplicidade, ela nunca teve nenhum tipo de glamour, nenhum tipo de sentimentos de importância, e eu celebrei ali, né, eu estava ali como filho, até disse, eu não vou falar aqui como pastor, eu estou aqui como filho, e eles me pediram, então fala alguma coisa, eu falei algumas coisas, foi tudo tão rápido, e foi tudo tão bom, tão tranquilo, tão em paz, e eu fui comparando os funerais que eu tinha feito, porque eu fiz muito funeral na minha vida toda, e disse, esse foi o mais simples que eu fiz. Não tenho a resposta para isso, mas eu tenho uma certeza, o meu Deus é o Deus de toda a consolação. Perdi amigos muito chegados lá na África, perdi amigos aqui no Brasil muito chegados. Não tenho resposta porque eles foram e eu fiquei, porque eu estava com a imunidade baixa, por um mistério divino eu não peguei Covid, até hoje. Mistério, assim como nunca peguei malária. Tem gente que vai para Moçambique, para Angola, uma semana, está com malária. Nunca peguei. Eu penso, sou tão fraco que Deus nem permite que eu pegue essas coisas, eu acho, né? Porque eu talvez não resistisse, né? Não tenho resposta para isso, e nunca vou ter. Mas eu posso dizer, com as mesmas consolações com as quais eu sou consolado, eu posso consolar os outros. Não é dando respostas. Eu vou dizer novamente, eu não tenho resposta. A maior parte das pessoas não tem respostas, não tente dar respostas. Leve consolo. O mesmo consolo que te consola, vai consolar o outro também. Quando você disser, eu não tenho resposta, mas vamos orar juntos. Eu não tenho resposta, mas Deus, Ele está aí para nos ajudar. Ele é o autor do sofrimento? Não, Ele não é. Mas no meio do sofrimento Ele está ali para nos ajudar a passar. Fecha os teus olhos um momento. Talvez fui longo, nem sei o tempo, nem marquei o tempo aqui, espero que não tenha sido tão longo. Espero que não tenha sido muito chato. Espero que não tenha sido muito polêmico. Quem sabe você, que está aqui essa noite, ainda não recebeu as consolações de Deus. A Bíblia fala de uma mulher, de maneira alegórica, dizendo que ela se recusava a ser consolada. Ela chorava os seus filhos e não queria ser consolada.
Há pessoas que a dor é tão grande que elas se recusam até mesmo ao consolo. Quem sabe você aqui essa noite. Ou quem sabe você conheça alguém que perdeu alguém muito próximo, alguém muito querido, alguém muito amado, por qualquer motivo, por qualquer razão. Eu usei aqui a questão da Covid como um argumento, mas pode ter sido qualquer outro. E você ainda carrega a dor, e você ainda não foi consolado. Deus é o Deus de toda a consolação. E Ele quer te consolar. Porque através do teu consolo, outros serão consolados também. Esse é um tempo, meus irmãos, que há muitas pessoas lá fora que estão esperando consolados, consoladores. Pessoas que vão bater em portas e vão dizer, eu vim aqui para me sentar com você. Posso? Você não está recebendo ninguém, então sai, vamos tomar um chá, um café aqui pertinho da tua casa. Vamos só sentar. Eu quero te ouvir, só te ouvir. Eu não vim para fazer discurso, eu não vim para ganhar argumento, eu não vim fazer campanha para A ou para B, eu não vim defender este ou aquele. Não. Eu só vim para estar com você, para me sentar, para sentir a tua dor, para me compadecer dela, para silenciar se necessário e para falar, só se for essencial. Alguém disse, não é? Pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, utilizando palavras. Console, se necessário, com palavras, mas se não, com silêncio, com presença, com empatia. Coloca a tua mão direita sobre o teu coração neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque Tu és o Deus de toda a consolação. Muito obrigado porque em Ti nós encontramos o consolo que nós precisamos. Quando nos sentimos abandonados, quando sentimos que as nossas orações não foram ouvidas, quando imaginamos que o Senhor voltou o rosto para o lado e já não nos olha mais, quando nós imaginamos que o céu se fechou sobre as nossas cabeças e que ninguém mais nos ouve, que nós possamos nos lembrar que nós temos um Deus que jamais nos deixa, que jamais nos abandona, um Deus que está com seus braços abertos para nos receber, ainda quando nós, no meio da nossa dor, o estamos amaldiçoando como fez Jó. Aleluia. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esta noite, que é chamado o Consolador. O Senhor Jesus nos disse, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo. Que o Teu Espírito, Pai, possa estar agindo esta noite, neste lugar, para consolar os corações daqueles que perderam mãe, daqueles que perderam pai, daqueles que perderam filhos, daqueles que perderam irmãos, irmãs, familiares, amigos. Aleluia, Pai, para que assim nós não venhamos a prosseguir como se nada tivesse acontecido, mas nós venhamos a prosseguir como aqueles que sim, passaram por grande tribulação, mas no meio da tribulação encontraram consolo. E ó Deus, que nós sejamos então instrumentos de consolo, em nome de Jesus. Amém.